O título da mensagem hoje é Influenciadores ou Influenciados? Vou repetir, o título da mensagem de hoje é Influenciadores ou Influenciados? Aí eu pergunto para você, você tem sido um influenciador do seu meio ou você tem sido influenciado pelo meio? Amém? Queria que os irmãos abrissem em Gálatas também, versículo 2, amém? Gálatas 2, Gálatas capítulo 2, versículo 11, amém? Vou pedir para o meu contra-regra ali para o Vitor colocar no chat do Facebook e do YouTube, tá? Para quem estiver chegando aí na live, já anotar a palavra rema dessa noite. Nós vamos passear um pouco pela palavra de Deus hoje, mas a palavra rema é Gálatas 2, versículo 11, amém? Vou dar um tempo para você abrir aí, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Querido, Deus nos chamou para sermos influenciadores do meio e não sermos influenciados. E hoje, nós como cristãos verdadeiros, como líderes de célula, como Deus nos chama, como discipuladores também, você não é líder de célula, amém? Mas você é um discipulador, você deve ser um discipulador, porque a palavra de Deus diz que a ordem de Jesus para nós em Mateus 28, versículo 19 e 20 é: ide por todas as nações e fazei discípulos, amém? Então nós como cristãos genuínos, nós somos chamados a influenciar o meio, amém? E eu quero que os irmãos acompanhem comigo na leitura, Gálatas 2, versículo 11, diz assim, é o apóstolo Paulo falando: quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face, por causa da sua atitude reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeus, vive como os gentios e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como os judeus? E outros judeus de igual modo se uniram a ele nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Repita comigo, se deixou influenciar. Mais uma vez, se deixou influenciar. Você aí na sua casa, curve a cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra desse Tadel, treinamento avançado de líderes, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, Pai, apesar da distância física, Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha, Senhor, realizar uma transformação genuína naqueles que estão me ouvindo, me assistindo hoje nesse Tadel, e também aqueles que vão assistir futuramente, Pai, porque esse vídeo estará disponível aí nos nossos canais, Deus. Que o Senhor, através da Tua palavra, possa haver uma verdadeira transformação, Pai, para que nós sejamos sim aqueles homens e mulheres influenciadores, aqueles, Pai, em nome de Jesus, que não aceitam a realidade desse mundo, mas a transforma através do Teu Evangelho, através da Tua palavra. É o que nós te pedimos. Pai, em nome de Jesus, que eu venha diminuir nessa noite e que o Teu Espírito Santo venha crescer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, nessa palavra da Bíblia nós vemos o apóstolo Paulo exortando, na verdade não exortando, não, corrigindo o apóstolo Pedro. Pedro que era o líder da igreja. Pedro, líder da igreja, sendo ali corrigido pelo apóstolo Paulo, porque naquele momento, olha só como nós não estamos livres, amados, de sermos influenciados pelo mundo, porque o apóstolo Pedro que caminhou com Jesus, aquele que Jesus falou para ele: Pedro, sobre essa pedra edifico a minha igreja, o próprio apóstolo Pedro ali sendo influenciado. Nós vemos aqui que Pedro estava em Antioquia, e Pedro estava ali junto com os... não com os judeus, mas ele estava junto com os gentios naquele momento. Então ali o apóstolo Pedro junto com os gentios se portava de uma forma, mas aí quando os da família de Tiago, ou seja, os judeus começaram a chegar, Pedro
começou a se afastar. Por quê? Porque ele não queria, como eu posso dizer, não queria se expor, né, para os judeus ali como se estivesse vivendo como gentil. Ou seja, o apóstolo Pedro, ele pregando a questão do Espírito Santo de Deus, de não viver mais nos ritos judaicos, ou seja, eles trazendo aquela nova pregação, aquela nova visão para aquele povo judaico, né, como se a gente lê lá em Atos dos Apóstolos, quando teve uma reunião entre os apóstolos, decidiram que dos gentios a única coisa que iam exigir deles era que eles não se prostituíssem e que eles também não comessem carne sacrificada, mas eles não iam exigir deles, do povo gentil, a circuncisão, porque a circuncisão era algo da velha aliança, era um costume judaico. Então não teria por que os gentios seguir um costume judaico, como por exemplo a circuncisão. Mas aqui, a palavra de Deus fala aqui que, no versículo 11, quando porém Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável, porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, antes de chegarem os judeus, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se apartando dos gentios. Pedro se apartando dos gentios, olha só. Ou seja, Pedro estava sendo ao invés de ser um influenciador, até no início ele estava influenciando aquele povo. Ele estava influenciando os gentios de Antioquia, falando do poder de Deus, do Espírito Santo, falando da incircuncisão, mas aí quando chegaram o povo judeu ali da parte de Tiago, como fala a palavra de Deus, ele foi se afastando e querendo também que os gentios eles seguissem o rito mosaico, ou seja, sendo influenciado pelo meio. Amado, e muitas vezes isso acontece com a nossa vida. Muitas vezes o meio que nós estamos acaba nos influenciando. A nossa interação com o mundo pode ocorrer duas possibilidades, querido. Ou nós influenciamos o mundo, ou nós somos influenciados pelo mundo. Das duas, uma. Ou o mundo te influencia, ou você influencia o mundo. Naquele momento ali nós vemos o apóstolo Pedro sendo influenciado pelas circunstâncias. Ora, uma hora quando estava com os gentios, ele se portava como gentil. Na hora quando chegavam os judeus, ele começou a exigir dos gentios que se portassem como judeus. Ou seja, Pedro se deixou ali ser influenciado. Amém? Glória a Deus. Deus nos chamou para sermos influenciadores. Diga assim, Deus nos chamou para sermos influenciadores. Você é um influenciador ou você é um crente camaleão? Sabe o que é crente camaleão? Crente camaleão é aquele que se adapta ao meio que ele está. Se ele está no meio de pessoas que gostam de fazer piada, ele vai ali fazer piada. Se ele está no meio de pessoas que gostam de escarnecer, ele também, para acompanhar a galera, ou seja, o crente camaleão, ou também conhecido como crente 007, ele se adapta àquele meio para ele ser o quê? Aceito. Isso é normal para a sociedade, porque é da natureza do ser humano ser aceito pelos outros. E muitas vezes, querido, nós nos portamos como crente camaleão, como crente 007. Muitas vezes nós estamos ali no nosso trabalho, muitas vezes estamos ou colegas de escola, de colégio, ou seja que for, ou até mesmo dentro da nossa casa. Muitas vezes as pessoas não sabem que você é um cristão. Por quê? Porque você, ou eu e você, nós temos nos portado como crente camaleão, crente 007. Ninguém sabe que é crente. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo, me assistindo agora, as pessoas do seu meio sabem que você é cristão? As pessoas do seu meio sabem que você crê em Jesus Cristo, que você é um crente, que você é um evangélico? Ou você tem sido um crente camaleão, que tem se influenciado com o ambiente, tem se adaptado ao ambiente? Amém? A palavra de Deus fala em Mateus 5,13. Mateus 5,13, amém? Diz assim, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Querido, olha o que Jesus falou: vós sois o sal da terra. O que o sal faz no alimento? O sal muda o sabor do alimento. O sal altera o ambiente. Imagina aí você comendo um churrasco. Eu que sou gaúcho, né? Adoro um churrasco. Imagina comer um churrasco sem sal. Um churrasco sem sal, ó, a carne não tem sabor. Para nada presta. A palavra de Deus diz que nós somos sal, ou seja, nós vamos mudar o tempero, nós vamos mudar o sabor. É para isso que nós fomos chamados, querido. Se nós chegamos num ambiente onde há uma contenda, onde há uma briga, você é o sal, você vai chegar para mudar o sabor e não para colocar mais fogo na fogueira. Muitas vezes nós colocamos mais lenha na fogueira numa briga. Não, querido, você veio para mudar o ambiente, você veio para alterar o ambiente, amém? Glória a Deus. Porque tu é o sal, porque você é a luz. Onde há treva, ao invés de você se esconder no escuro da treva, não, você é luz, e a luz ela serve para o quê? Mudar o ambiente. Quando nós acendemos a luz, ela muda o ambiente, querido, amém? Glória a Deus. Você foi chamado para ser a luz, para mudar o ambiente. Você foi chamado para ser o sal da terra, para mudar o sabor, querido, amém? Glória a Deus. Você líder, meu querido líder de célula, você é chamado por Deus para, através da sua vida, mudar o ambiente da célula. A célula está pesada, pois você é um influenciador. Querido, você que está me ouvindo, você é cristão, se na sua casa existe contenda, existe briga, querido, você foi chamado por Deus para influenciar esse ambiente. Você foi chamado por Deus para jogar sal, para mudar o sabor, querido. É para isso que você foi chamado, meu querido líder, amém? Glória a Deus. Agora vamos aprender como ser um influenciador, amém? Como ser um influenciador. Diga para a pessoa que está do seu lado, como ser um influenciador. Como que nós podemos mudar o ambiente? Como que nós podemos ser verdadeiramente essa ferramenta poderosa que Deus quer de cada um de nós? Como que nós podemos fazer isso? De que forma nós agimos? Como nós vamos fazer? Vamos aprender agora com a palavra de Deus, como ser um crente influenciador, como ser um líder de sucesso, como ser um discipulador de sucesso, amém? Glória a Deus. A primeira característica de como ser um influenciador, ou primeira forma de como ser um influenciador. Primeira coisa, renovando a sua mente. Diga assim, renovando a minha mente. Diga assim, primeiro eu preciso renovar a minha mente. Renovar a minha mente. Amém? Romanos 12, versículo 2. Então, como ser um influenciador? Primeiro, renovando a sua mente. Renove a sua mente. A palavra de Deus diz: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Repita comigo: renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amado, principalmente nesse período que estamos passando agora, de pandemia, de coronavírus, nós somos compelidos ao quê? A nos entristecer. O ambiente nos traz para baixo. Se nós formos assistir, por exemplo, alguns canais aí que todo mundo conhece, não dá vontade de nem sair de casa, porque só fala em morte, só fala em Covid, porque nós estamos numa cepa mais agressiva, porque não sei o quê, porque tantos morreram, porque tantos estão internados, porque não tem mais respirador, porque não adianta remédio, porque a cloroquina não funciona, porque isso não adianta, porque não adianta. Ou seja, querido,
O ambiente, tudo coopera para que o ambiente venha nos colocar para baixo, ou seja, para que nós venhamos ser amoldoados pelas coisas que estão acontecendo. A pandemia é grave? Sim, é grave. O vírus é perigoso? Sim. Mas Deus diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Diga assim, renovar a nossa mente. Amado, a palavra de Deus diz que nós não andamos mais pelo que vemos, mas pelo que cremos. E nós precisamos que a nossa mente seja renovada, para que aí assim nós possamos dar o primeiro passo de como transformar o ambiente. A mesma palavra de Deus diz, querido, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E em todas as coisas inclui-se as coisas ruins também, querido. E nós temos que renovar nossa mente, trazer a mente para Deus e dizer, Deus está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então, Senhor, eu sei, Pai, que essa pandemia toda, algo vai cooperar para o meu bem, Deus. Que o Senhor venha nos trazer uma renovação de mente, Pai, para que o nosso ambiente mude. Amado, a nossa luta não é contra a carne, querido. Se o ambiente físico está pesado, transforme a sua mente. Começa a declarar a palavra de Deus na sua vida, que você vai ver que Deus vai transformar o ambiente através da sua vida. Você vai ser um influenciador quando a sua mente estiver renovada. Amado, não acreditem nas circunstâncias como verdade absoluta. Não coloque, você não vai morrer não. Deus está no controle de todas as coisas, querido. Renove a sua mente, seja transformado. O ambiente vai ser transformado através da sua renovação. Através da sua renovação de mente, querido. Amém? Primeiro então, renovação de mente. Nós começamos a mudar o nosso ambiente quando nós renovamos o que está aqui dentro, nossa mente. Mente renovada, ambiente renovado. Repita comigo, mente renovada, ambiente renovado. Você deixa de ser um crente camaleão e você passa a ser um crente fervoroso e um crente influenciador, querido. Não se conforme com a situação financeira. Se você está passando por dificuldade, não se conforme. Entre numa inconformidade santa, querido. Se você, meu amigo líder, meu querido líder, agora eu quero me dirigir, não só aos líderes, mas eu quero dirigir você, cristão, discipulador. Se você ainda não tem um discípulo, se você ainda não conseguiu discipular ninguém, não conseguiu ganhar alguém para Jesus, querido, renove a sua mente. Não aceite isso de que você não é capaz, de que você não consegue. Renove sua mente. Renove sua mente. Entre numa inconformidade santa e comece a orar ao Senhor e já começa a agradecer pelos seus discípulos. Já começa a agradecer pela célula que você vai ter. Já começa a agradecer por quanto Deus vai te usar. Não aceite as mentiras de Satanás, querendo dizer que você não pode. Renove a sua mente. Amém? Segunda forma de como ser um influenciador. Segundo passo, renovação de atitudes. Primeiro passo, renovar a mente. Segundo passo, renovação de atitudes. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam de mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Querido, para mudar o ambiente, para ser um influenciador do ambiente, renovação de mente, renovação de atitude, querido. Você precisa transparecer Jesus através das suas atitudes, querido. É a verdadeira pregação. Inclusive tem uma ministração minha,
Está disponível aí no YouTube da igreja, no canal do YouTube da igreja, a verdadeira pregação. Renovação de atitudes é a verdadeira pregação. É a verdadeira pregação do Evangelho. Quando você se coloca numa situação difícil, quando alguém está te perseguindo e você ama e você tem paciência com essa pessoa, quando a pessoa ela te persegue e você perdoa e você tem um coração perdoador, quando tem duas pessoas em algum conflito, em alguma briga, ao invés de você colocar lenha na fogueira, não, você vai lá aí com a sua atitude de amor, você traz a reconciliação das duas pessoas. Muitas vezes nós temos a mania, e nós temos a mania de tomar partido numa situação, num conflito, tomamos partido por alguém e ao invés de nós como cristãos, ao invés de ajudar a reconciliação, não, a gente começa ali a tomar partido e dizer, é verdade, aquela pessoa não presta mesmo, ela não merece. Misericórdia, querido, nós precisamos renovar nossa mente. Ou muitas vezes um irmão vem falar de outro para nós ali, você acredita que o irmão fulano fez aquilo? Aí você, é mesmo, que atitude, que atitude feia. Não, querido, você não é chamado para colocar lenha na fogueira, não. Você é um reconciliador. Você precisa mudar suas atitudes. Você precisa renovar suas atitudes. Você precisa dizer assim, não, vamos falar com o irmão aqui, deve ter sido mal entendido, vamos ligar para ele aqui. Amado, nós precisamos mudar nossas atitudes. Por exemplo, você está num ambiente de trabalho, e se por acaso o teu patrão ali, alguém que está sobre você com autoridade, ali pede para você mentir, querido, com muito amor e carinho, querido, fala com ele assim, me perdoe, mas eu não faço isso. Me perdoe, me perdoe, mas eu não posso mentir. Isso é uma afronta para o meu Deus, para quem eu sirvo. Não tenha medo. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu já vi pessoas que foram confrontadas dessa forma, infelizmente, com medo de perder o emprego, ela não mudou sua atitude, e foi ali e acabou mentindo, com medo de perder o emprego. Mas, amado, você tem que entender que você que tem um Deus poderoso e soberano. Muitas vezes, querido, aquela pessoa ali, aquele patrão que te mandou mentir, muitas vezes ali era uma oportunidade daquela pessoa conhecer o Senhor através da sua vida, e aquela pessoa dizer, realmente, essa é uma pessoa diferente, realmente é uma pessoa diferente. Então, amado, muitas vezes Deus quer nos usar e nos coloca, e Deus muitas vezes nos prova, sim, Deus prova a nossa fidelidade. Muitas vezes Deus vai te colocar numa situação em que você vai ter que mentir para não perder o emprego, e nós, como somos cristãos influenciadores, nós, em nome de Jesus, nós vamos fazer a vontade de Deus através da renovação das nossas atitudes. Como você se relaciona com seus colegas de trabalho, querido? Aqueles que te perseguem, você perdoa na sua casa. Você tem paciência com seus filhos? Esposa, você tem paciência com seus filhos? Você corrige os seus filhos com amor? Como tem sido as suas atitudes na sua casa, querido? Pai, querido pai que está me ouvindo aqui, como tem sido as suas atitudes com a sua esposa? Você tem sido um marido compreensivo? Você ajuda a lavar louça? Você ajuda a cuidar das coisas da casa? Renove as suas atitudes. Renove as suas atitudes, amém? Então, primeiro, renovação da mente. Segundo, renovação de atitudes. Terceiro, ter a ciência que a nossa luta é no plano espiritual. Vou repetir. Terceiro, ter a ciência, a convicção de que a nossa luta é no plano espiritual. A nossa luta não é no plano físico. Nós não conseguimos mudar o ambiente físico através da nossa ação no ambiente físico, mas primeiro no ambiente espiritual, amém? A palavra de Deus diz em Efésios 6, versículo 12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando nós decidimos ser cristão verdadeiro, e nós queremos mudar o ambiente, nós queremos ser influenciadores do ambiente,
antes de qualquer ação mais direta, nós precisamos estar conectados com o mundo espiritual. Nós precisamos orar. Nós não conseguimos mudar o ambiente através de uma retada. Nós não conseguimos mudar o ambiente através da força do nosso braço. Nós conseguimos isso na luta espiritual, no revestimento espiritual. Meu querido, se o ambiente do teu trabalho está complicado, se o teu patrão pega no teu pé, você tem que entender que a sua luta não é contra ele. Se o teu familiar está brigando contigo e te perseguindo, entenda, a sua luta não é contra a pessoa, a sua luta é contra principados e potestades. Para isso, querido, você precisa ter a ciência de que a luta é no mundo espiritual, então você precisa lidar com as armas corretas, jejum e oração. Você precisa jejuar e orar, estar sempre em jejum e oração, orando para aquele ambiente, para aquele lugar em que você quer influenciar. Então, renovação de mente, renovação das atitudes, ter a ciência de que nós não estamos lutando no mundo físico, a nossa luta tem que ser vencida no mundo espiritual. Quando nós vencemos no mundo espiritual, no mundo físico é barbada. Então, querido, um bom influenciador, um bom cristão, um bom líder, deve estar em constante oração e jejum. Constante oração e jejum, para que você vença no mundo espiritual. Aquele que te persegue, querido, não é a pessoa. Nós temos que lutar contra quem está influenciando ela. E quem influencia ela, como diz a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que Jesus nos resgatou das trevas. Ou seja, antes daquela pessoa não foi resgatada por Jesus, infelizmente ela está sendo direcionada pelas trevas. Então a nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta não é contra o nosso colega de trabalho, a nossa luta não é contra a nossa esposa, contra o nosso filho, a nossa luta não é contra aquela pessoa que te persegue, te acusou, aquela que você está com o coração ali, não consegue perdoar, perdoa, porque a nossa luta não é contra ela, a nossa luta é contra potestades do mal, amém? Glória a Deus. Renovação de mente, renovação de atitudes, ter a ciência que a nossa luta é no plano espiritual. Quarto, não se envergonhar do Evangelho. No meio que você está, você não pode se envergonhar do Evangelho. Se você quer mudar o ambiente, se você quer ser um influenciador, se você não quer ser mais guiado pelo mundo e pelas circunstâncias, se você quer ser guiado pelo reino de Deus, você não deve se envergonhar do Evangelho. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas 9, versículo 26. Lucas 9, versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória e sobre as honrarias do Pai e dos santos anjos. Querido, muitas vezes nós somos colocados em um ambiente de não crentes, de pessoas ali muitas vezes escarnecedoras, e você fica com vergonhinha, né? Muitas vezes envergonhadinho ali de professar a sua fé. Muitas vezes você convida, por exemplo, o seu patrão para almoçar na sua casa, e você tem vergonha de orar pelo alimento. Isso é envergonhar do Evangelho. Isso é envergonhar do Evangelho. Muitas vezes você está ali, você convida alguém para almoçar, para fazer uma refeição, é a oportunidade que você tem de ganhar aquela pessoa para Jesus muitas vezes, e você, né, ao invés de influenciar através das suas atitudes, você fica com vergonha de orar, com vergonha de, muitas vezes, querido, acontece comigo também, muitas vezes, meu amado, alguém ali está com problema de saúde, muitas vezes no nosso trabalho, e nós temos vergonha de orar pela essa pessoa, nós temos a vergonha de estender a mão e dizer: ei, querido, eu posso orar por você? Eu posso orar por você? Porque eu sirvo um Deus que cura, porque eu sirvo um Deus que levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Muitas vezes, querido, estou falando por mim também, nós temos vergonha de impor as nossas mãos com autoridade e orar pelas pessoas. E olha a oportunidade, muitas vezes, que nós perdemos de ganhar aquela pessoa para Jesus através de uma cura, de um milagre. Por quê? Porque você está com vergonha. Está com vergonha de dizer que é crente. Está com vergonha, né,
que hoje falam tanto em vacina, em que tratamento como fala do Covid-19, que o tratamento antecipado não funciona, e aí você fica com vergonha de impor suas mãos e orar e repreender. Por quê? Vergonha, porque nós muitas vezes nós somos influenciados pelo mundo, e o mundo muitas vezes nos influencia, e nós somos envergonhados. Muitas vezes nós ali, alguém começa a falar mal da igreja, começa a fazer piada, e aí você fica com vergonha e começa a dar risadinha também, concordar, né? Se envergonhando do Evangelho. Meu querido, se você tiver vergonha do Evangelho, pode esquecer, você não influencia nada. Você vai ser um crente camalhão, um crente 007. E não é para isso que nós somos chamados. Não é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para ser influenciadores, amém? Primeiro, renovando a mente. Segundo, renovação de atitudes. Terceiro, tendo a ciência que a nossa luta é no plano espiritual. Quarto, não se envergonhando do Evangelho, amém? Quinto, e o principal deles. Quem está curioso para saber qual é o último passo de como ser um influenciador? O quinto e o principal deles. Tenha fé. Tenha fé. Repita aí. Tenha fé. Repita para quem está do seu lado aí no sofá, na cadeira, na cama, não sei onde você está. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Olha só o que diz em 2 Coríntios 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Ou em outra tradução, porque nós agora vivemos por fé e não pelo que vemos. Querido, a situação está difícil, tá, mas tenha fé. Tenha fé que Deus é contigo. Não esmoreça, não fique com medo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, o amor de Deus lança fora todo medo. Deus está contigo. Tenha fé. Deus te deu toda a capacidade de mudar a situação aí da sua casa. Deus te deu toda a capacidade de mudar a situação aí no seu trabalho. Está difícil? Eu estou pegando para mim mesmo, viu? Porque hoje eu passei uma aprovação no meu trabalho. E Deus me deu toda a autoridade para mudar essa situação através da fé. Creia, a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é no mundo espiritual. Tenha fé, renove a sua mente, renove as suas atitudes, tenha ciência que a luta é no mundo espiritual. Não se envergonhe do Evangelho, caminhe já olhando e enxergando a vitória, caminhe já enxergando essa situação resolvida, caminhe já enxergando que aquela pessoa que te persegue já vai estar aceitando Jesus e participando da sua célula, e você vai estar discipulando ela. Caminhe pensando e já profetizando a sua vitória, a sua cura, mude o ambiente. Se você está com uma enfermidade, querido, em nome de Jesus, influencie a enfermidade. Você tem poder para ser o influenciador da enfermidade. Como? Renove a sua mente, renove as suas atitudes. Não fique achando, não fique muitas vezes, como que eu, numa situação de doença, eu posso renovar minhas atitudes? Já começa andando como curado. Antes de receber a cura, já começa a andar como curado e declarar: eu estou curado em nome de Jesus. Renovação de atitudes, ter a ciência que a tua luta, querido, não é contra o plano físico. Começa a orar e jejuar e declarar a palavra de Deus: eu estou curado. Não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de alguém dizer para você: e aí, como é que está do Covid? Eu falei: já estou curado em nome de Jesus, Jesus me curou. Não tenha vergonha de declarar que Jesus te curou. Ah, mas eles vão dizer que eu sou um quadrado, que eu sou um religioso. Não estou nem aí, foi Jesus que te curou. Não tenha vergonha do Evangelho, tenha fé, caminhe enxergando a vitória, caminhe enxergando aquela pessoa que você quer ganhar para Jesus, já está congregando com você. Já enxergue pelos olhos da fé você discipulando a sua família, já enxergue pelos olhos da fé aquelas pessoas que te perseguem junto contigo, indo para a igreja, para o culto de celebração, para o Tadel. Já comece, seja um influenciador, querido. Para de ser um camaleão,
para de ser um crente 007, para de ser um influenciado. Você foi chamado, você foi capacitado para ser um influenciador, amém? Glória a Deus. Eu queria convidar todos que estão me assistindo agora nessa live, nesse Tadel, em nome de Jesus, que você venha receber agora. Nós vamos orar e nós vamos receber pela fé a unção de influenciador. Nós vamos receber pela fé a unção de sal da terra. Nós vamos receber pela fé a unção de luz do mundo. Deus quer usar a sua vida poderosamente para transformar barreiras. Não tenha dúvida disso. Deus quer usar a sua vida poderosamente para transformar a realidade da sua casa, da sua rua, da sua cidade, do seu estado. Deus quer te usar poderosamente, mas para isso você precisa seguir os 5 passos que nós falamos hoje aqui. Amém?